Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Chegamos ao último dia do nosso 11º seminário temático, aqui do programa de educação, do mestrado profissional em educação, que fica aqui em Nazaré da Mata, né? Pertinho aí de Recife, né? Estamos na capital, vamos dizer, na capital do Maracatu, na terra oficial do Maracatu Rural. Hoje teremos o nosso diálogo com os egressos, né, um momento que a gente sempre tem com os nossos mestres, né, do nosso programa, e eu queria dar boas-vindas, né, a todos e a todas que ficaram conosco essa semana toda, e hoje a gente tem, infelizmente, né, primeiro para dizer, o nosso aluno de Moçambique, né, o aluno Lázaro Manuel, me ligou agora há pouco, ele está lá em Moçambique, está sem energia na cidade, e está com previsão de tempestade, né? Então, lá para ele agora são 8 horas da noite e ele está com tudo ok, né? Se a energia voltar, aí ele entra. Se não, aí a gente vai ficar só com a Cláudia, né? E a gente faz um outro momento com essa partilha do Lázaro, né? Só para lembrar o título da fala do Lázaro, né? Que ele ia falar hoje para a gente, e pode ainda falar, né? Deus querer, contribuições de Paulo Freire para a formação inicial de professores de Moçambique. Então, a gente optou, né, ele foi convidado porque tem essa visão de outro lugar, né, de Moçambique, e também trazendo Paulo Freire. E a nossa convidada, a nossa outra convidada de hoje, que é a Ana Cláudia, professora do município de Macaparana, estou aqui filando, nossa egressa, o Lázaro foi o nosso egresso da turma 2020, e a Ana Cláudia é nossa egressa da turma 2019. Então, a Ana Cláudia é que vai ficar conosco agora, né, e vamos torcer aí todo mundo, energias positivas para que chegue lá energia na terra de Lázaro e ele possa entrar logo conosco ainda essa tarde. Então, para começar, a gente vai conversando com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia trabalhou com as Loures de Maracatu, não é? Daqui a pouco ela diz o título todinho para vocês. Ana Cláudia teve a dissertação premiada, né? A gente tem dentro da UPE o concurso de dissertações de teses, e ela foi indicada pelo programa, uma das indicadas, né? E dentro do programa é a nossa dissertação premiada do ano de 2019. Tratou, né, da questão cultural, a dissertação de Ana tem um impacto cultural, social, econômico, né, pelos os sujeitos, né, os participantes da pesquisa, que são os participantes do Maracatu Rural, né, e a educação de jovens e adultos, né, que é uma educação que a gente também vem discutindo, né, ao longo da semana, um pouco da questão da educação de adulto. Então, eu já agradeço, sim, a Ana Cláudia foi orientada pela professora Débora Amorim, que é professora do nosso programa, da linha 1, que é a linha de formação de professores, né, o aluno Lázaro também é da linha de formação de professores, e eu passo a palavra para a Ana, né? E lembra a todos, daqui a pouco vai ter aí no chat a lista de frequência, o formulário, não esqueçam de preencher, né? Acho que daqui uma semaninha a gente já está enviando a certificação, né? Vai tudo por e-mail, mas no final eu dou mais informações que eu vou perguntar para as meninas que estão cuidando dessa parte. Então, espero que a tarde de hoje, como as demais, né, também seja muito prazerosa. Façam perguntas, pode fazer comentários, né? Eu vou ficar depois com a Ana aqui tentando fazer a mediação. E, assim, o principal, para alguém que está nos assistindo, que ainda não está no mestrado, nossos alunos de graduação, né, observar como é que a pesquisa foi conduzida, a metodologia. Para os nossos alunos que estão entrando agora, a turma 2021, né, observem também, podem tirar as angústias, podem colocar aí, né, Ana vai estar disponível para responder depois. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a Ana Cláudia. Muito obrigada por ter aceito o convite, né, bem-vinda, e a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz pelo convite, né, do programa, em estar aqui partilhando um pouco da pesquisa que não é só minha, sempre eu digo isso, que como a professora já falou, foi orientanda, né, da professora Débora Costa Maciel. Então, a pesquisa é nossa, tanto dos produtores culturais que ajudaram, dos professores que participaram, dos alunos. Então, sempre digo que a pesquisa é nossa. Então, a nossa pesquisa, ela tem como título, né, As Loas de Maracatu no contexto da educação de jovens e adultos, né, estratégias para alfabetizar com o gênero da tradição oral. Então, nosso trabalho, ele foi um trabalho
voltado para a cultura da cidade, né, que é o maracatu, né, que Nazaré da Mata é a capital estadual do maracatu. Então, voltamos esse olhar para valorizar a cultura da cidade. Então, antes de começar o nosso trabalho, né, de falar da nossa pesquisa, é válido mencionar sobre o maracatu, né, sobre as loas, né, objeto de estudo. Então, as loas, elas fazem parte do maracatu, né, o maracatu é uma manifestação folclórica, né, de origem afro-indígena, né, é uma manifestação que tem essa fusão de outras manifestações, como Caboclinho, Bumba Meu Boi, e vários outros que estão integrados nessa cultura. Nessa cultura, há alguns personagens, como o Caboclo de Lança, as Baianas, Reis, Reamar, e dentre eles, há os produtores culturais, que são os mestres, né, que é o nosso foco, né, nossa figura central do trabalho. Então, são eles que produzem as loas, né, as loas de maracatu. E o que são loas, né? As pessoas ficam perguntando, às vezes não sabem o que são as loas, né? Então, as loas, elas são gêneros da tradição oral, são gêneros poéticos que são produzidos, né, pelos mestres de maracatu, né, são versos improvisados, em sua maioria das vezes são improvisados, são versos que têm uma características, estruturas, né, como a oração, o verso, as rimas e a métrica tem uma estrutura estabelecida, e é um verso que tem parentesco com o repentes de viola e com os cordéis. Então, temos aí nosso material que a professora vai compartilhar. Então, para iniciar, né, vamos falar um pouco das loas, para vocês entenderem. Então, repetindo, né, eles são versos improvisados que os mestres produzem, né, em sua maioria das vezes, com diversos temas, e que, sim, eles podem, sim, ser trabalhados no âmbito escolar, tá? Pode passar o slide, professora. E aí vem a nossa questão, né? A nossa primeira questão do trabalho. Quais as razões que nos fizeram inserir, né, investigar sobre as loas de maracatu no contexto da alfabetização na EJA, né, na educação de jovens e adultos? Como eu falei anteriormente, né, as loas ela tem um parentesco com os cordas e com os repentes de viola. E em sondagem, com alguns professores da EJA aqui em Nazaré da Mata, a gente foi perguntando para saber quais eram os gêneros que eram trabalhados em sala de aula. E aí os professores citaram vários gêneros, como cantigas, como quadrinhas, como trava-línguas, e entre outros gêneros. E os cordéis também foram muito citados. E aí ficamos a pensar, né, por quê? Já que Nazaré é a terra do maracatu, é a terra que está, né, enraizado as loas, né, que está produzida essas loas, por que não trabalhar com as loas? Já que eles trabalham com os cordéis. Então, facilmente, as loas também poderiam ser inseridas nesse contexto. Então, essa é a inquietação que nos levou a investigar, né, a inserir as loas no processo de alfabetização. A outra também, a escolha também desse tema é de cunho pessoal, né, visto que eu nasci e me criei aqui em Nazaré da Mata, né, sou prima e sou sobrinha de mestres de maracatu, né, desde minha infância, eu vivenciei, presenciei toda a organização, toda a produção dessa cultura, então, como forma de retribuir, né, de valorizar as produções dos mestres, de valorizar a cultura da família, é que me motivou, né, a investigar sobre esse objeto de estudo, visto que não são valorizados, né, as produções não são valorizadas, os produtores eles lutam por espaço, né, militam por espaço na sociedade, então essa também foi uma forma de eu retribuir, de eu propagar, né, a cultura da família, a cultura do município, né, e também essa escolha, ela nasce do envolvimento, né, o fortalecimento, nosso envolvimento com o grupo de pesquisa, o ELOA, né, que é coordenado pela professora Débora Costa Maciel,
que é o grupo de pesquisa em educação, letramento, oralidade e alfabetização. Então, com esse envolvimento, né, a gente sempre busca refletir sobre o trabalho com os gêneros na sala de aula. Então, esse foi o motivo que nos levou a investigar, né, e a inserir mesmo as LOAs no processo de alfabetização, na EJA. E aí, dada a importância desse gênero em sala de aula, que trazemos aí algumas questões de partida, algumas questões que nós fizemos inicialmente para investigar. E aí temos de que forma, né, as LOAs do maracatu e baque solto, ela pode contribuir para o processo de alfabetização da educação de jovens e adultos. Quais estratégias didáticas podem ser utilizadas para o trato com as LOAs no processo da alfabetização? Então, a partir dessas questões de partida, elegemos o seguinte objetivo: desenvolver propostas didáticas com vistas à alfabetização implicada no letramento, a partir de um conjunto de LOAs de maracatu, cuja temática explorasse o tema trabalho. Essa temática aí eu vou explicar posteriormente no decorrer da apresentação, tá? E aí temos os objetivos específicos, né, que foram, pode passar, professora? Que foram promover estratégias didáticas para a efetivação das LOAs enquanto gênero textual no processo da alfabetização. O segundo foi refletir sobre os princípios dos sistemas de escrita alfabética a partir de atividades aportadas nas LOAs de maracatu. Então, esses foram os objetivos da nossa pesquisa, tá? Para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, nós nos organizamos da seguinte forma. Pode passar, professora? Organizamos a fundamentação teórica da seguinte forma. Na primeira sessão, a gente trabalhou com os gêneros, né, gêneros textuais, né? Depois direcionamos para os tipos textuais, né, os tipos dos gêneros, e para o gênero da tradição oral, que era o nosso foco. E em seguida, a gente voltou a olhar para as LOAs de maracatu e para o maracatu de uma forma mais ampla, para saber a história, né, os personagens, né, o que era essa manifestação. Então, essa aí foi a nossa sessão, nossa organização na fundamentação teórica. Pode passar. Então, dando continuidade, né, para essa pesquisa, a gente teve como abordagem qualitativa de pesquisa qualitativa, uma vez que tratamos o problema no ambiente natural, no caso, as LOAs, no contexto do Nazaré da Mata, que é o ambiente, né, é o local onde está enraizado a cultura, né, e possibilitando, assim, uma melhor compreensão, né, do objetivo desse trabalho. E para a coleta de dados, né, para o tratamento dos dados, nós partimos para o elemento das técnicas de análise de conteúdo categorial, né, de Bardan, na qual a gente acredita que essa técnica nos ajudou e nos ajuda a organizar, né, sistematizar as informações, permitindo compreender os significados nelas contidos e, assim, fazer as interferências necessárias, tá? Pode passar. Então, no percurso metodológico, eu trago aí uns cinco passos que fizemos. Inicialmente, como eu falei no começo da apresentação, fizemos uma sondagem, né, com os professores da EJA para saber quais eram os gêneros que eles trabalhavam na sala de aula. E aí tivemos um histórico de alguns gêneros e assim os cordéis. E aí nos inquietou, né, a trabalhar com as LOAs. No segundo passo, a gente foi trabalhar a questão das LOAs. O que seriam as LOAs? Já que há poucos materiais sobre esse gênero, sabe? Então, recorremos para os mestres de maracatu. Fomos até eles e pedimos informações, entrevistamos, coletamos dados. Então, toda a questão, fundamentação teórica sobre as LOAs, nós tivemos como foco, né, tivemos como principal, assim,
referência os mestres de maracatu, eles que foram dizendo o que era, como era produzido, e a gente foi buscando essa informação, né? Recorremos a ele mesmo para produzir a fundamentação teórica. Os demais tópicos, os demais passos de coleta e de elaboração, eu vou explicar a seguir, tá certo? Pode passar os slides. Nesse momento aí, foi o momento para escolher, né, o sujeito da nossa pesquisa, né? E aí, a gente teve alguns critérios para essa seleção. Então, o professor que seria escolhido, ele teria que atuar na EJA, né? E teria que ser um professor efetivo e trabalhar com gêneros textuais. E participar voluntariamente da pesquisa e das reuniões de planejamento. Então, fomos à escola aqui do município, em algumas escolas do município, partilhamos nosso projeto, começamos com eles, explicamos como é que seria todo o projeto, todo o andamento, e eu sempre digo que eu não escolhi a sujeita, né? Não escolhi o sujeito da pesquisa, ela nos escolheu. Porque ao falar com a professora, imediatamente ela aceitou a participar, ela se dispôs a ajudar mesmo. Então, escolhemos Mara, né, utilizamos esse codinome Mara, para resguardar mesmo a identidade dela. Né? Então, Mara, ela atua na primeira fase da EJA, né, a fase de alfabetização, né? Ela é psicopedagogia também, tem pedagogia, tem algumas formações, e Mara, ela nos presenteou com a sua presença na nossa pesquisa. Ela se dispôs a ajudar voluntariamente. Então, acordamos com Mara de ir durante 3 meses para a sala de aula, né, para acompanhar todo o processo, conhecer um pouco da prática dela, conhecer os alunos da EJA, né, vivenciar todos os processos, né, até para depois fazer a intervenção. Então, nesse momento, né, nesses 3 meses, ficamos observando a aula, ficamos participando da aula, a professora Mara. E aí, utilizamos para a coleta dos dados, né, a observação participante, né, como eu falei agora há pouco, para conhecer, né, um pouco da prática dela e buscar uma aproximação com o grupo sala, né, com os alunos. E como instrumento nesse processo, a gente utilizou o diário de campo. A gente sempre estava anotando todas as informações coletadas, todas as informações vivenciadas, a gente estava anotando no diário de campo, né? E aí, com nossas observações, trazemos aí o perfil dos alunos da EJA, né? Quem eram os sujeitos da EJA, né? Então, a turma, a primeira fase da EJA, era formada por 15 alunos com a faixa etária entre 16 e 65 anos, né? A maioria deles retornaram à escola após a aposentadoria. Então, isso aí é o perfil dos alunos da sala de Mara, tá? Pode passar, professora. Então, para iniciar o processo de intervenção, a gente pensou inicialmente em fazer uma diagnose. Pode passar, professora. Sim, uma diagnose, para verificar como é que estava, né, o conhecimento do aluno, em questão do sistema de escrita, como é que os níveis que eles estavam, para daí partir para a intervenção. Então, fizemos a diagnose e tivemos os seguintes dados, né? Temos aí, dos 15 alunos que estavam em sala de aula, 11 responderam a diagnose, né? E aí tivemos essas informações. 4 alunos estavam no silábico inicial, 3 no silábico qualitativo, 2 no alfabético e 2 nos níveis alfabéticos. Então, partimos para a outra etapa, que foi o planejamento para a intervenção. Já sabíamos que ia trabalhar com as LOAs, e aí pensamos nos encontros de planejamento, né, que foi o primeiro passo. Nos reunimos, né, pesquisadora, orientadora e a professora, nos reunimos para, assim, partilhar, né, saber como é que seria todo esse processo. Tivemos também, pode voltar, professora, o slide. Tivemos a formação com os mestres de maracatu, porque já que tinha poucos materiais sobre o gênero, e assim, eu não tinha muito domínio com as LOAs,
no momento, então a gente recorreu novamente para os mestres de maracatu. Ele foi para a escola, tivemos uns 2 a 3 encontros com ele. Ele foi para a escola e aí nós sentamos e aí ele foi falando como é que era para a professora sobre as loas, sobre a modalidade, como é que era a composição das loas, estruturas, para assim a gente começar a trabalhar em sala de aula. O segundo momento, professora, por favor, volte o slide anterior. Sim. No segundo momento, volta, no planejamento de intervenção. No segundo momento, a gente teve outra formação, né, que foi para escolher a temática que seria trabalhada, e nessa temática, a Mara, ela sugeriu fazer com a temática trabalho, né, visto que, mesmo que os alunos já estavam assim, aposentados, mas eles trabalhavam no campo, trabalhavam em casa, trabalhavam, né, em outros setores comerciais. Então, Mara, né, sugeriu que trabalhássemos com essa temática. E aí tivemos alguns desdobramentos, né? Trabalho foi a temática central, mas aí trabalhamos a questão dos saberes da profissão, das profissões, né, do direito do trabalhador e dos instrumentos de profissões. Então, a temática trabalho foi ampla e desdobramos com alguns temas para ser trabalhado. E o terceiro momento foi o momento em que fomos para escolher as loas de maracatu. Os mestres, eles produziram as loas de acordo com essa temática de trabalho, de acordo com os desdobramentos, e aí fomos selecionando quais loas que seriam trabalhadas em sala de aula. E o terceiro momento foi o momento de escolha, né, de elaboração das atividades de alfabetização, né, a partir também daquela diagnose que a gente fez antes, né, daqueles dados que tivemos dos alunos, dos níveis dos alunos. Então, a partir desses dados é que elaboramos, né, professora, orientadora e pesquisadora, as atividades, né, para realizar em sala de aula, tá? Professora, volta um pouquinho, por favor. Volta. Não, pode estar posterior. Eu pensei que eu tinha colocado a sequência didática. Pode voltar? E aí, categorizamos os dados da seguinte forma, né? O primeiro momento foi... nesse momento, a gente trabalhou com uma sequência didática em que tiveram 7 momentos. O primeiro momento foi para conhecer o gênero, né? Trazer o gênero para a sala de aula. E aí veio as atividades no decorrer. E, por final, teve a culminância, que eu vou falar posteriormente também dessa culminância. Professora, pode passar os slides, por favor? Pode passar? Pronto, aí. Pode deixar aí. Então, a primeira categoria de análise foi sobre o tratamento do gênero textual. E nessa categoria, teve 2 microcategorias, que foi o reconhecimento e vivência do gênero, Lua do Maracatu, conhecendo os produtores culturais. E a segunda categoria foi sobre as estratégias de alfabetização, né, que tivemos 6 atividades de reconhecimento de letras, reconhecimento de sílabas, reconhecimento de palavras, reflexão fonológica, composição e decomposição de palavras e escrita do texto lacunar. Pode passar, professora. Então, na primeira categoria, trabalhamos com reconhecimento e vivência do gênero. Como foi isso? Iniciamos, né, com o tema trabalho, trouxemos umas luas de maracatu sobre o tema trabalho e fomos deixando os alunos ouvir a canção. E aí, para ele para ele saber, né, do que se tratava. Imediatamente, eles recorreram ao que se referia ao maracatu. Então, nessa atividade, a gente levou as loas, tanto escrita, como para eles ouvirem a canção, né? E aí, fomos trabalhando a questão da estrutura do gênero, né,
da questão do respeito também à cultura, né? Porque é válido mencionar que as loas, o maracatu, ela sofre um pouquinho de preconceito, né? Por ser um gênero que por ser um gênero que tem a louvação, né, originária do maracatu, da cultura africana. Então, queríamos não só trazer o gênero para objeto didático, como objeto didático em sala de aula, mas também um gênero, né, que eles poderiam conhecer a cultura em si, né, conhecer a história dessa manifestação folclórica. Professora, pode colocar os slides? Bom, e na segunda categoria, a gente trabalhou a questão do conhecendo os produtores culturais, né? Quem são esses produtores culturais? Quem são esses que produzem as loas? Então, para trabalhar essa questão, a gente trouxe o mestre de maracatu para a sala de aula, a qual trabalhamos com a questão dos saberes da profissão, né? Eles foram para a escola para falar um pouco da sua história de vida, para falar um pouco como é que eles produziam esses versos, né? A sua trajetória, né? Que são trajetórias que se assemelham com a história de vida dos sujeitos da EJA, né? Que muitos deles têm pouca escolaridade, alguns, como o mestre João Paulo e Barachinha, citaram na sala de aula, eles concluíram um até a terceira série, outro até a quinta série, a antiga quinta série, terceira, então tiveram que deixar de estudar para trabalhar. Então, são situações que se assemelham com a história de vida dos sujeitos da EJA. Então, trouxemos para a sala de aula os mestres de maracatu para que os alunos conhecessem de perto, né, vivenciassem, né, as loas em sala de aula, conhecessem a história deles, né? Porque assim, a gente tem preconceito, um preconceito, né? Julga sem antes conhecer. Então, a nossa finalidade era trazer os mestres para a sala de aula, a fim que os alunos conhecessem eles, né? Entendessem como é que era a questão da produção, né? Da sua luta por valorização, porque a gente sabe que não é valorizado, né? É um trabalho lindo, mas que não é valorizado. Então, levamos para a sala de aula, nessa perspectiva, deles conhecer o gênero e conhecer os produtores, né, desse gênero. Então, foi uma aula muito significativa, muito importante, muito rica, que no instante encerrou, no instante acabou. E assim, a gente percebeu a curiosidade dos alunos. Eles queriam, né, eles estavam aguçados a aprender, a pedir loas, né? Teve muitas loas produzidas em sala de aula, né? Então foi bem interessante, certo? Eu estou sem ver aqui os slides, professora. Eu queria como a senhora compartilhar aqui para mim. Professora? E aí, na segunda categoria, vem a categoria da estratégias didáticas de alfabetização, né? E aí, a professora trouxe algumas atividades, né, a ser trabalhada para vivenciar, né, esse processo de alfabetização em sala de aula. E aí a gente iniciou, né, com a primeira atividade, foi a atividade de contexto com o alfabeto móvel, né, de reconhecimento das letras, em que a professora utilizou o alfabeto móvel para ser trabalhado em sala de aula, tá? E aí eles foram identificando as letras para assim formar as palavras. Então foi uma atividade que ela teve essa mediação, sempre estava mediando a atividade, mediando todo o processo, né? Os alunos, eles tinham que identificar as letras com o alfabeto móvel e assim formar as palavras. E é bom sempre evidenciar que todas as atividades eram aportadas com a LOA. Por exemplo, a gente iniciava com a LOA, por exemplo, trabalho, a gente trazia a LOA com temática trabalho, e aí a gente iria trabalhando com o texto em si, sabe? Então, todas as palavras que eram montadas eram de acordo com o texto trabalhado em sala de aula. A segunda categoria, a segunda atividade foi do reconhecimento de sílabas.
nessa atividade, a gente trabalhou a questão do tema Direito do Trabalhador, que foi a temática que trabalhamos. Avançamos para a reforma trabalhista, que na época estava sendo sancionada essa lei, então a professora trouxe uma reflexão sobre essa temática. E depois aportamos para os jogos, um jogo, né? A pescaria das sílabas. Certo. Obrigada, professora. A pescaria das sílabas. E essa atividade, ela foi escolhida retornando a uma atividade feita posteriormente com a professora, né, que ela trouxe as memórias dos alunos, e aí eles citaram que tinha vontade, né, que tinha saudade de pescar, tomar banho de riacho, tomar banho de açude. Então a professora trouxe essa memória do aluno para a sala de aula. Então a gente trabalhou com a pescaria das sílabas. A gente fez um rio simulado, né, com vara, e aí cada um pescava um peixe com a sílaba para formar as palavras. Então, teve essa mediação da professora. Aí, como vocês podem ver, foram as LOAs, né, produzidas para o trabalho, com o direito do trabalhador, né, do mestre Barachinha. E aí, a partir desse texto, a gente trabalhou com as atividades do reconhecimento de sílabas, né, porque cada peixe que ele iria pescando tinha uma sílaba e aí ele ia formando. Pode passar, professora. A terceira atividade foi do reconhecimento de palavras. Trabalhamos com o bingo das profissões. Os alunos foram falando sobre suas profissões e aí fizemos todo o material de acordo com os instrumentos que eles utilizavam na sua função, né, no seu trabalho. E aí trabalhamos com a composição de palavras. Pode passar, professora? Inicialmente, a gente trabalhou com uma LOA, né, do mestre Barachinha, sobre o instrumento de profissões, né, instrumentos que eles utilizavam tanto no campo como no campo. Essa aí foi para o campo, mas tivemos outras LOAs também, com algumas profissões, instrumentos de profissões. E depois fizemos o bingo, pode passar, professora, o bingo com os instrumentos de profissões. Pode passar? Isso, essa figura. A quarta atividade foi do reflexão fonológica, né, da consciência fonológica. Já que as LOAs é um texto rimado, a gente frisou muito essa questão de trabalhar com as rimas, né, com as sílabas finais semelhantes. Então, nesse processo, a gente trabalhou com as rimas, sobre a temática trabalho também. E aí, trabalhamos as rimas, e a questão da escrita, né, da pauta sonora, tendo a relação entre a pauta sonora e a escrita, né? Trabalhamos aí com a localização de palavras rimadas. Ele iria localizar as que eram rimadas, e depois trabalhamos a questão da escrita dessas palavras. Pode passar, professora. Pode passar os slides. A gente vê a atividade. Pode passar. Depois temos aí a atividade, que é a quinta atividade, que foi de decomposição e composição também de palavras. Trabalhamos com a questão do quantitativo de sílabas e também o de letras também. Essa aí é a figura que eu falei anteriormente, que foi a atividade, né, de escrita com as palavras rimadas. Pode passar, professora? E também, pode passar. E temos também a que eu mencionei, que foi a atividade, de trabalhar a questão da decomposição e composição, né, a composição e decomposição de palavras. Aí temos aí a literação, né, que a gente trabalhou com as palavras iniciais, as sílabas iniciais, né, trabalhamos a literação, trabalhamos a questão da comparação quanto ao número de sílabas, né, para identificar qual era a sílaba maior, a sílaba menor, né, qual palavras tinham as sílabas, a contação das sílabas nas palavras. Sabe, professora, que eu vou mostrar a atividade, que foi essa aí. Trabalhou com a literação, né, que é a lavoura, laranja,
E aí eles iriam fazer a junção e depois iria fazer o quantitativo de sílaba. E o engraçado é que nessa atividade a professora utilizou de uma estratégia bem interessante, que foi de para eles identificarem, né, para eles olharem quantas vezes abre a boca para falar cada sílaba, entendeu? Lavoura. E aí ele ia fazer a segmentação das palavras. Então a professora Mara utilizou muitas estratégias assim para o aluno fazer as atividades. Então a quinta foi da composição e decomposição de palavras, né? O aluno ele iria fazer essa atividade de contação, né, de contagem de sílabas e também de letras. Pode passar, professora? Vamos ver aí a atividade que fizemos na sala. Pode passar. E depois tivemos a atividade que foram as últimas, que foram do textos lacunados, né? Trabalhamos a questão de completar o texto com palavras que tinham sido extraídas, né, do texto base, das loas, no caso. E aí eles foram verificando a palavra e foi acrescentando no texto, no caso, as palavras que estavam faltando. Pode passar, professora, viu? E aí trabalhamos também a questão do texto lacunado com a inserção das vogais, né, para aqueles alunos que estavam no silábico inicial, e também atividades com inserção das consoantes para aqueles alunos que estavam no nível mais avançado. Como vocês estão vendo aí, foram textos lacunados que ele preencheu, né? Foi bem interessante as atividades, né? Sempre com um intermédio, né? Com a mediação da professora, ela sempre estava mediando, né? Ajudando o aluno nessa preparação, nessa formação. E assim, é válido mencionar que todas as atividades que fizemos na sala, gravamos, né? Fazemos a gravação do áudio, audiogravação, para depois fazer as transcrições dos dados, para assim inserir no nosso trabalho, tá? Agora, sempre com o consentimento da professora. Pode passar. Pode passar. Pode passar essa aí com a atividade de completar, né, com as vogais, como eu falei anteriormente. Pode passar. Também pode passar, que foi sobre também, eu já mencionei, que foram para inserir as consoantes, para aqueles alunos que estavam mais em níveis avançados de escrita. Pode passar. E aí temos a síntese, pode deixar aí. Temos a síntese, né, da nossa análise dos dados, né? Primeiro com as loas, no tratamento do gênero. Então, esse momento configurou muito rico, de muito aprendizado, porque assim favoreceu a interação dos produtores das loas com o grupo sala, né? No momento que eles foram para a sala de aula, a gente percebeu a interação dos alunos, dos mestres, né? Na proposta de conhecer mesmo as loas, de trabalhar com as loas, né? De vivenciar elas em sala de aula, porque a gente produziu as loas, os alunos solicitaram as loas com seus nomes, então foi uma aula bem dinâmica, muito rica, né? E deu visibilidade à cultura popular a partir do contato direto com a história de vida dos mestres que militam por espaço e valorização de suas produções. E estimulou a reflexão a respeito, né, da questão sobre o trabalho e o trabalhador no contexto do nosso trabalho. Nesse contexto, Freire deu suporte à reflexão, pois em seu discurso enfatiza, dentre outras questões, né, a valorização dos saberes populares, a participação efetiva no debate e a construção dos caminhos para que os sujeitos se reconheçam e busquem a transformação de uma realidade posta. Nossa direção, acreditamos que as loas são ferramentas potentes nesse processo de valorização dos saberes da cultura popular. Pode passar, professora. O outro momento foi as estratégias para a alfabetização. Então, defendemos a compreensão de que as loas, enquanto gênero da tradição oral, ela apresenta-se como um texto favorável à reflexão sobre a língua, que, por sua vez, ajuda a compreender o sistema de escrita alfabética. Então, defendemos sim, né, falamos que é possível sim trazer as loas no processo de alfabetização.
E também evidenciamos a questão de Mara, né, que Mara foi uma professora que ela utilizou estratégias, né, de alfabetização, ela trouxe várias formas de trabalhar esse processo com as loas de alfabetização, de modo também a incluir, né, os alunos, né, a participarem desse processo. Então, Mara foi muito importante nesse processo, nos ajudou muito, né, a construir, né, esse trabalho. Então, Mara foi realmente Mara, né? É muito especial ela, né, no nosso processo, no nosso desenvolvimento, né, como um todo, né, participou bastante, trouxe várias didáticas importantes nesse processo de alfabetização, né, de modo também a trazer o resgate, né, os saberes dos alunos para a sala de aula, que isso é muito importante, né, trabalhar com questões que estejam sintonizados, né, com a realidade do sujeito. Então, Mara foi de suma importância nesse processo. Temos aí a nossa inserção social, né, que tem como título O que você precisa saber para ter minha profissão. Vou te contar com as loas, comigo não tem segredo não. E nessa inserção, o primeiro momento foi aquele que o mestre foi para a sala de aula, né, que eles participaram da atividade, estava inserido nesse processo, e no segundo momento foi a nossa culminância, em que estamos, né, partilhamos com gestores, coordenadores, supervisores da EJA, professores também, e convidamos esses sujeitos para a escola, né, o Polo Loco da pesquisa, fizemos uma culminância, partilhamos as atividades, né, trouxemos os mestres de maracatu já com os ternos, então foi um momento bem rico, né, de apresentação, de conhecimento, de mostrar, né, o que fizemos em sala de aula, né? Então foi bem participativo. Então, para concluir, fica evidente, né, que as loas de maracatu ela pode sim contribuir para o processo de alfabetização na educação de jovens e adultos, de modo a possibilitar os sujeitos a compreenderem o funcionamento do sistema de escrita alfabético. É notório que as estratégias utilizadas pela professora Mara foram de suma importância, no sentido de que, além de explorar posteriormente o sistema de escrita alfabética, ela envolveu todos os sujeitos em cada atividade realizada. Então, posto isto, defendemos que, no processo de alfabetização, é possível, sim, alfabetizar com as loas, né? E com outros gêneros presentes na vida dos sujeitos. E que cabe a nós, professores, a pensar em estratégias e atividades voltadas para tal fim, de modo a promover a formação de sujeitos críticos e participativos atuantes nas práticas sociais. Então, como podemos ver, foi um trabalho muito rico, um trabalho que não só de inserção de um gênero, mas também da valorização desses produtores, né, desses mestres que não são valorizados, né? Não, então queríamos propagar a cultura da cidade, né? Trazer esse gênero para a sala de aula, né? Que facilmente ele pode ser trabalhado, como podemos ver em nosso trabalho, né? Então foi nessa perspectiva de inserção, de trazer essas loas, de trabalhar mesmo no processo da alfabetização que tivemos essa questão, né? Trouxemos as loas para alfabetizar e que sim, que é possível alfabetizar e letrar com as loas de maracatu. Então, temos aí algumas referências do nosso trabalho, né? Os nossos artigos. Temos também as ações que fizemos, né? Oficinas, sempre estamos partilhando, né? Propagando essa cultura, esse gênero que sim, que pode ser facilmente trabalhado, que deve ser trabalhado nas escolas, né? De modo a valorizar as produções dos mestres. Então, fizemos já oficinas, formações, algumas palestras sobre o gênero, sobre a inserção desse gênero no processo de alfabetização. Em seguida, temos também as nossas referências, né, que eu trago também a minha dissertação, e o artigo publicado, né, sobre as loas, né, de maracatu. Tá? Então, para finalizar, eu trago um texto de Freire. Pode passar, professora, pode passar muito, tá? Porque aí tá com antiga referência. Bom,
eu trago aí uma citação de Freire, porque assim, né, falar em alfabetização, falar em educação, falar em EJA e não falar de Freire, então é mesmo que nada, né? Temos que sim evidenciar a fala de Freire, Freire nosso patrão da educação, né? Então, eu deixo aí uma frase, pode voltar, professora? Uma frase de Freire que eu uso muito nas formações, nos lugares que eu vou partilhar sobre a nossa pesquisa, eu deixo muito que acho que cabe bem, sabe, na nossa pesquisa, essa citação, que diz assim, que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão. Então, assim eu complemento. Devemos sempre resistir à opressão, lutar pelos nossos direitos, de modo a manter a cultura viva. Então, eu sempre falo, somos a resistência. Então, isso aí foi um pouco da nossa pesquisa, né? Eu agradeço o convite do programa e estou muito feliz, né, por partilhar com vocês, e falo também que é muito bom, né, a gente estar sempre propagando, né, o que é nosso, divulgando o que é nosso, né? Então, fico muito feliz pelo convite e estamos aí para ouvir um pouco de vocês, as perguntas de vocês sobre a pesquisa apresentada. Agradeço. Nós que agradecemos, Cláudia, né? Belíssima apresentação. Para quem não teve ainda a oportunidade de ver, né? É muito rica. A gente tem algumas perguntas por aqui, não é? Deixa eu filar aqui, que, né? A gente vai olhando, não sei se eu mando para a Alia para ela poder botar também na tela, porque aí todo mundo visualiza. Só um instantinho, né? Cadê? Uhum. Vamos lá. Deixa eu mandar de uma por uma. Tem muitos comentários, né? Também. Deixa eu ver se tem perguntas. O que Débora me mandou por comentário. Ah, tem aqui um de Patrícia. Deixa eu mandar aqui para ela pôr na tela. Enquanto isso, eu vou lendo, né? Patrícia Nery, se você puder, pronto. Qual o motivo, né, de ter sido apenas um professor externo envolvido no trabalho? Uma questão já, né? De ordem metodológica. Diga aí, Cláudia. Certo. Um dos motivos foi porque a gente foi para as escolas para partilhar nosso projeto e, assim, ao falar, apenas a professora Mara que se dispôs em participar. Então, esse foi um dos motivos, né, de estar apenas com um profissional, né, nesse processo. Mas, assim, eu estou pensando em ampliar, sabe, essa questão, essa proposta, né, ao doutorado, né? Então, estou pensando em ampliar essa pesquisa, né, trazendo mais sujeitos, né, para a gente até fazer alguma comparação, né, até você para ampliar mesmo os dados. Então, eu penso sim em focar, trazer mais sujeitos para a pesquisa. Mas, inicialmente, apenas Mara que resolveu, se prontificou, né, em ajudar, em participar. Então, por isso que fizemos só com ela, tá? Esse foi um dos motivos. Gente, deixa eu só interromper, desculpa, Cláudia. O aluno Lázaro, nosso egresso de Moçambique, está me dizendo que vai entrar. Aí, assim que ele entrar, a gente já passa a palavra, né? Porque se cair, se a tempestade realmente se configurar por lá, aí a gente guarda um pouquinho, deixa eu ver se ele entra, né? Aí, por enquanto, Cláudia, responda aí a pergunta de Fabrini, né? Em sua opinião, qual seria o principal impacto do desenvolvimento dessas atividades na vida dos alunos da EJA e na formação de professor, né, colaboradora da pesquisa? Eu não estou vendo não estou vendo. Oi, Lázaro. Olá. Só um minutinho. Bem-vindo, Lázaro. É o teu áudio que está ruim. O seu microfone. Tem como... Pronto, deixa mudo por um instantinho. Tenta ver, Lázaro, se você consegue arrumar o microfone. A energia voltou, estou vendo você agora. Deixa a gente só deixar a Ana Cláudia responder a pergunta da Fabrini, porque tem mais comentários ainda. Aí eu passo a palavra para você, tá certo? E aí a gente volta depois que você falar para fazer pergunta para os dois. Aí a gente passa para os dois. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Estou ouvindo, vou buscar o microfone. Vou buscar o microfone que está ruim. Não tem aquele de colocar o microfone
de fora, assim como é externo. Pronto. Tira ele um pouquinho só da tela, por favor, Ávila. Aí a gente volta para a Cláudia fazer a... Está visualizando a pergunta de Fabrini? Agora. Deixa eu fazer a leitura. Qual o principal impacto do desenvolvimento dessa atividade da vida dos alunos da EJA e na formação? Muito bom. Fabrini, eu quero até deixar meu agradecimento também, que me ajudou muito na pesquisa, né, com o seu par de óculos, também que é integrante da ELOA. Então, deixo já meu abraço, né, para a Fabrini. E sim, Fabrini, essa questão é que foi muito importante, sabe, trabalhar com as LOAs, né, na EJA, na vida desses sujeitos, sujeitos que estão inseridos nesse processo já na área da matacultura, né, do maracatu, mas assim, eles não conheciam a questão das LOAs do maracatu. Eles conheciam o que as pessoas contavam, né, de uma forma controversa, mas não conhecia a história em si. Então, acho que teve um impacto muito maior, né, nessa vivência dele, nessa vivência de conhecer de perto os produtores, conhecer a cultura em si, né, tá participando da pesquisa. Então, acho que foi muito rica, tanto para eles, até para nós também, né, que estávamos nessa formação, para a professora também, que também foi uma coisa nova para ela, né? Ela também nunca tinha trabalhado com as LOAs, então foi uma coisa nova, inovadora, então foi um impacto muito significativo, né? Até porque eu falo isso em resposta a ela, porque até na minha defesa ela sempre falou, ela tomou a voz, né? Tomou a fala e falou da importância desse trabalho, de como gostou em participar, que teve um impacto muito bom na vida dela, até na prática dela, então foi bem significativo esse trabalho. Essa foi a da Filipa, ela já respondeu, não foi? Como foi? Não, Filipa fez outra. Como foi o processo de avaliação utilizado no sentido de evidenciar a aprendizagem dos estudantes da EJA a partir da intervenção realizada? Você pode falar um pouco sobre isso? Como foi o processo de avaliação utilizado no sentido de evidenciar a aprendizagem dos estudantes da EJA a partir da intervenção realizada? Essa avaliação a gente teve, primeiramente a gente fez a diagnose, né, para saber como os alunos estavam, né, como é que eles estavam nesse processo de escrita mesmo, da apropriação do sistema de escrita alfabética, e aí, de acordo com esses dados, que fomos para a intervenção. E toda a atividade realizada foi conforme os níveis de escrita que eles estavam, né? Foi pensando nele, foi pensando nos níveis que eles estavam, para daí eles ir avançando e trabalhando. Então, todas as atividades realizadas teve esse olhar, né, para o aluno, para saber como é que eles estavam, se estavam acompanhando. E a professora Mara sempre tinha essa preocupação, sabe, de ficar acompanhando, incentivando, né, mediando da situação. Então, a intervenção foi muito boa no sentido de que, além de trazer as propostas com a LOA, ela também trouxe a questão dos saberes que eles já tinham, né? Ela fazia sempre essa mediação de buscar, de fazer o entrosamento, de falar, trazer os nomes deles, né? Exemplo, ela sempre utilizava palavras estáveis para que o aluno pudesse acompanhar a atividade. Então, ela utilizou muitas estratégias importantes, estratégias que vem do aluno para a prática, né, para a alfabetização. Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou, né, para evidenciar a aprendizagem dele, a evolução dele mediante a realização das atividades. Espero que eu tenha respondido. Acho que sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem, porque aí eu vi aqui mais comentários, para a gente poder deixar o Lázaro tranquilo aqui. Para a valorização do trabalho a partir do gênero, sejam eles textuais ou orais, que o currículo, né, muitas vezes não contempla, como as LOAs, né, como professor, como as LOAs que não é contemplado, como o professor pode realizar as mediações ou as modificações e estratégias, né? Foi um pouco do que você fez. Certo. Viviane, né? Viviane, nesse sentido de inserção das LOAs, já que a gente não tinha nenhum trabalho pronto, realizado, a gente sempre criou. Nessa criação das atividades, a gente sempre estava com olhar para os níveis de escrita dos alunos. Então, as estratégias, as atividades que foram realizadas, sempre tinham um olhar para acompanhar, para
ajudar o aluno em avançar nos seus níveis, né, para contemplar realmente a atividade. Então, como não tinha muitos materiais sobre as lonas nesse processo, a professora, como nós, pesquisadora, orientadora e a professora em si, fizemos as estratégias, né? Fizemos atividades com recursos, né? Com jogos, com materiais como o alfabeto móvel. Então, a gente sempre teve algumas atividades, modificamos, né? Trabalhamos, trouxemos atividades, estratégias para alfabetizar, justamente com um gênero que não era inserido no âmbito escolar. Então, fomos criando, produzindo os materiais a partir, né, de outros elementos, como jogos, outros recursos didáticos, né, como jogos, o alfabeto móvel, né. Tivemos também a pescaria das sílabas, né, que trouxe o resgate, né, da infância do aluno, né, da juventude deles. Então, sempre estávamos criando estratégia, criando atividade que contemplasse a realidade deles, né, contemplasse a vivência que eles tinham, né? O que ele sabe, sempre estava sintonizado com a sua realidade. Então, acho que essa é a estratégia para alfabetizar com diversos gêneros. É você contemplar a realidade do sujeito, ver o que eles anseiam, o que eles queira participar, né? E contemplar sempre essa realidade, né? Trabalhar de acordo com o contexto do aluno, né? Seja social, cultural, mas trabalhar, trazer esse regresso para a sala de aula, né? E assim contemplar seus saberes, né? Que é o necessário, é o que sempre Freire evidencia, né? Trazer os saberes para a sala de aula. A gente agradece a tu, mas tu não vai embora, vai ficar aqui na sala. Porque como tem a questão climática, né, maior aqui, a gente passa a palavra para Lázaro. Aí, Lázaro, eu tinha dito aqui, né, expliquei para todo mundo que está nos assistindo que as questões climáticas aí, né, estavam complicadas e por conta de uma tempestade que se aproximava, a energia ficou, né, ficou sem energia. Aí a Cláudia já fez a sua apresentação e estava respondendo as questões, mas aí, por essa questão, né, maior, de ordem maior do que, né, podemos continuar. Eu já te digo, bem-vindo, né, que bom que a energia chegou, e a gente vai continuar conversando, né, todo mundo que está assistindo, esse é o Lázaro, nosso aluno de Moçambique, e vai discutir, vai continuar falando de Freire, né, porque o tema da pesquisa dele eu tinha copiado aqui, né, tem a ver com Paulo Freire lá em Moçambique. Então, a gente vai passar a palavra para Lázaro. Aí eu já ia te perguntar e perguntar ao vivo. Gente, quando eu estava passando os slides da Cláudia, e demora um tempinho, porque eu passo aqui na sala, o que vocês veem no YouTube, eu estava vendo aqui, demora segundos, minutos, sei lá, parece uma eternidade. Aí, se você quiser passar os slides, viu? A gente pode te passar, mas se não, eu passo sem problema. Eu só tenho paciência que vai dar um tempinho, né? Eu passo e ele continua mandando eu passar e a coisa não vai, porque tem esse intervalo. Você está com os slides aí aberto? Lázaro? Não tenho aqui, mas posso adicionar obras? Então eu passo, tranquilo. Então, fica à vontade, eu vou abrir aqui e vou passando para você. Aí quem está assistindo, um pouquinho de paciência, que eu dou o ok, mas ele não vai logo, tem um tempinho. Tá joia? Tá certo. Aí a palavra é sua. A gente vai ficar aqui só lhe vendo. Ávila, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, professora. É uma honra estar aqui convosco. Apesar dos transtornos que eu tive aqui, cor de energia, a temperatura também não está boa, tem uma tempestade aqui, mas fiz todo o esforço possível para estar convosco aí. Bem, eu sou Lázaro Félix Manuel, sou da turma 5 do Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade de Pernambuco, Nazaré da Mata. Venho aqui apresentar o meu trabalho de pesquisa relacionado à minha dissertação, intitulada Contribuições de Paulo Freire para a Formação Inicial de Professores de Moçambique. Este trabalho teve como minha orientação da professora doutora Maria de Fátima Gomes. Isso. Maria de Fátima Gomes, minha orientadora. E sim,
Professora? Como eu referi anteriormente, este trabalho, quando eu cheguei no programa de mestrado profissional em educação, eu trazia um propósito, que era investigar sobre as tecnologias de informação e comunicação. Mas quando me deparei com a disciplina designada Pedagogia de Paulo Freire, eu comecei a pensar também nas situações que o meu país vivia em relação à formação de professor. E comecei a refletir em relação ao que eu podia contribuir neste contexto relacionado com os pensamentos de Paulo Freire. Apesar de ter vivido outro momento em relação às tecnologias de informação e comunicação, que eu era um objeto de estudo anteriormente, mas quando deparei-me com uma outra realidade, com os pensamentos de Paulo Freire, totalmente acabei mudando dos meus propósitos anteriores. E com essa disciplina oferecida pelo Programa de Mestrado Profissional de Educação, eu fui refletindo sobre várias realidades que têm acontecido no meu país. E como professor também em Moçambique, e a minha trajetória como aluno e como professor, e refleti muito sobre essa disciplina. E quando tive o primeiro seminário da pedagogia do oprimido, eu comecei a pensar o que podia ajudar, em como podia mudar o meu país em relação à formação inicial de professores. E, neste contexto, eu fui mudar o meu objeto de estudo, conversei com a minha orientadora, que o meu objeto de estudo que eu tinha anteriormente, eu queria mais mudar e relacionar com os pensamentos de Paulo Freire. Apesar do país, Moçambique ser um país do terceiro mundo, e que as tecnologias de informação também estavam escassas e devia implementar, criar condições para o desenvolvimento dessas tecnologias de informação, ou formar professores para o acompanhamento e compreender a importância das tecnologias de informação e comunicação, também havia necessidade de melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, mais voltados à pedagogia de Paulo Freire. Então, nesse contexto, eu irei apresentar aqui como é que o trabalho está apresentado. Primeiro, temos a introdução, o problema da pesquisa, iniciamos também um diálogo sobre as possibilidades de formação de professores de Moçambique, em relação à formação de professores de Moçambique, e também, no outro capítulo, abordei sobre a formação inicial de professores de Moçambique na perspectiva da ação, reflexão, ação. Abordamos também em relação à formação inicial de professor de Moçambique na perspectiva do respeito à autonomia do educando, assim como formação inicial de professor de Moçambique orientada para a reflexão crítica sobre a prática dos educadores e educandos. E também abordei sobre as implicações da pesquisa, e temos também nosso projeto de extensão, que é o nosso produto, que tende para a formação inicial de professores de Moçambique na perspectiva dos pensamentos de Paulo Freire, e as conclusões finais, que são as considerações finais que apresentamos aqui. É de referir que este trabalho fala totalmente daquilo que a minha vivência, como referi anteriormente, a minha vivência como professor e também como aluno, e aquilo que está a acontecer em Moçambique. E nesse contexto, pensando nesses problemas concretos e realidades distintas, de que varia de região para região do nosso país, eu acabei criando, observei que tinha um problema aí. E como é que eu podia solucionar esse problema? E descrevendo esse problema, eu queria saber concretamente se é possível orientar a formação inicial de professores de Moçambique no Instituto de Formação do Professor de Inhamisua,
de Inhamisa, no município da Beira, que é o município onde eu estou a morar, onde eu vivo atualmente, e pelos princípios da pedagogia freiriana, de forma a permitir a reconstrução das práticas educativas de forma dialógica, de modo crítico e reflexivo. Visto que é muito difícil essas práticas serem desenvolvidas em Moçambique, e como professor, como aluno, também vivenciei essas situações. Então, pensando naquela realidade, eu me questionei como é que podia implementar esse princípio da pedagogia de Paulo Freire ou da pedagogia freiriana na formação inicial de professores, de modo a melhorar as questões observadas neste processo de aprendizagem. Sendo assim, tenho aqui o objeto, o objetivo dessa pesquisa, que é examinar o atual estado de formação de professores de Moçambique, com vista a surgir reformações baseadas numa proposta freiriana de educação. Eu trago uma proposta aqui, ou seja, esta pesquisa tem como propor uma educação voltada ao princípio da pedagogia freiriana, da pedagogia de Paulo Freire em Moçambique. E também tivemos como objetivos específicos investigar se a formação inicial do professor de Moçambique tem sido orientada na perspectiva da ação, reflexão, ação. Também verificar se a formação inicial de professores de Moçambique tem sido orientada na perspectiva do respeito à autonomia do educando. E, por outro lado, descrever a situação de formação inicial de professores em Moçambique, em que as práticas educativas possibilitem a reflexão crítica sobre a prática de educadores e educandos. Por outro lado, também temos como objetivo específico criar um núcleo de pesquisa sobre a pedagogia de Paulo Freire, permanente diálogo constante entre os educadores e educandos. O nosso é um objetivo também muito importante que está implementado também no nosso projeto de extensão. Criar um núcleo de pesquisa sobre a pedagogia de Paulo Freire, permanente diálogo constante entre os educadores e educandos. Aqui nós iremos envolver os docentes da universidade, os professores da Universidade de Pernambuco, no programa de pós-graduação em educação, e que este projeto também terá início em março, devido à pandemia, não foi possível, mas em março nós iremos começar a trabalhar nesse contexto. Mas o primeiro grupo já está criado, de diálogo, e vamos desenvolver esse nosso debate a partir de março. Por outro lado, elaborar um projeto de extensão com base nos resultados da pesquisa, orientando pelos princípios da pedagogia freiriana. Isto implica, após os resultados obtidos nesta pesquisa, elaborou-se um projeto de extensão orientada para a formação de professores, mas numa perspectiva da pedagogia freiriana. O nosso objeto de pesquisa, o teórico, é a pedagogia de Paulo Freire. Quer dizer, todo o nosso trabalho, a nossa teoria, a nossa base, o nosso embasamento teórico é a pedagogia de Paulo Freire. É uma pedagogia libertadora, uma pedagogia humanizadora, que olha para o homem como um ser pensante da sua história. Também, o nosso objeto empírico nessa pesquisa foi a formação inicial de professores de Moçambique. Ora, iniciando um diálogo sobre a formação inicial de professores de Moçambique, na lógica da pedagogia de Paulo Freire, eu entendo, pelas minhas experiências e factos vivenciados na minha carreira profissional em educação, foi possível, de certa forma, enxergar ao longo dos anos o desconforto de alunos devido ao ambiente constrangedor que tem sido vivenciado nas escolas, pelos professores em Moçambique,
não só o discurso dos professores em Moçambique, muitas das vezes consiste num blá blá, pois não atende os princípios democráticos e libertadores. E esta ideia é consolidada pelo Paulo Freire, ao nos referir que não há espaço de diálogo para homens arrogantes e ignorantes, que não têm humildade, e esses não podem aproximar-se do povo, pois não vale falar da educação democrática e silenciar o povo. Não vale coisa nenhuma falar de humanismo e negar os homens. Então, o nosso princípio é este que nós temos e que tem muitas vezes tem acontecido em Moçambique. Fala-se de democracia, mas na verdade não existe democracia. A voz do povo é silenciada. Fala-se de humanismo, de certa forma são negados os próprios homens. Os próprios alunos são negados no processo de construção do seu próprio conhecimento. Nesse sentido, nós entendemos que a formação inicial do professor de Moçambique deve ser orientada na perspectiva da ação, reflexão, ação, respeito à autonomia do educando e sobre a reflexão crítica sobre a prática dos educadores e educandos. Em relação aos procedimentos metodológicos, enquanto abordagem, a pesquisa é qualitativa, optou-se pela opção, a nossa metodologia é a investigação temática de Paulo Freire. Os recursos usados pela coleta de dados foi o círculo de cultura. Foi muito importante usar o círculo de cultura nessa pesquisa, porque entendemos que o círculo de cultura é um espaço onde os homens e as mulheres se encontram para discutir a sua realidade social e procurarem soluções para resolverem aquilo que está acontecendo com eles. E não só, o círculo de cultura é um espaço onde todos têm voz. E nesse mesmo espaço não existe professor, nem existe quem sabe mais. Todos contribuem da mesma forma. E foi muito importante que o ciclo de cultura realizado em Moçambique impulsionou, de certa forma, aqueles que não tinham voz, eles puderam participar e dialogar em relação àquilo que estava acontecendo com eles. O loco da pesquisa também foi em Moçambique, no Instituto de Formação de Professores, e designado normalmente no Brasil Magistério Primário. E enquanto aos sujeitos, nós tivemos 12 sujeitos no total, dos quais 7 foram alunos, 5 foram alunas e 2 alunos visitantes. Isto implica que, no momento que estavam a decorrer os ciclos de cultura, sempre apareciam alguns alunos que visitavam, que participavam, vinham como visitantes para ver o que estava acontecendo naquele ciclo de cultura, o que conversavam. Então, alguns integrantes deste grupo, que são desses visitantes, são 2, e foram caminhando até ao último momento, mas no princípio nós tivemos 12 sujeitos e esses mais 2 que apareceram como visitantes e acabaram se integrando como sujeitos. Enquanto a análise de dados, aplicou-se a análise de conteúdo e temática categorial, e foi muito importante porque foi possível conhecer o verdadeiro valor da palavra, e conhecer o verdadeiro valor da palavra e do sentido daquilo que os sujeitos falavam. E a interpretação foi feita a partir dos relatos, dos depoimentos dos sujeitos. Então, compilou-se toda essa informação a partir. Como todo esse momento foi filmado, eu quando chegava em casa, eu gravava, escutava os áudios e compilava toda esta informação. Enquanto a inserção social foi baseada aos princípios da CAPES, o impacto tecnológico, impacto educacional, impacto propriamente social e impacto cultural. Vivemos todos esses momentos no momento da coleta de dados e no momento também que essa pesquisa estava a decorrer. Falando sobre a formação inicial de professores na perspectiva de ação, reflexão, ação, nós usamos aqui foi realizado o nosso primeiro ciclo de cultura.
Este primeiro ciclo de cultura teve 4 momentos. O primeiro momento foi designado por momento de acolhimento e boas-vindas. Este momento foi uma forma de integrar os sujeitos na participação desse ciclo de cultura. Para tal, nesse primeiro momento de acolhimento, os sujeitos, houve uma saudação mútua de todos, a apresentação de cada um sujeito, e depois disto, orientei que os sujeitos identificassem uma palavra que caracterizasse a sua forma, as formas das práticas pedagógicas realizadas naquela instituição, pelo qual esses sujeitos identificaram algumas palavras, das quais nós elegemos 4. Nós elegemos 4: dominador, repulsivo, opressor e temeroso. Essas palavras são transformadas em forma de teatralização, em forma de cena de teatro, né? Então, foi possível enxergar, nessa teatralização, o quanto foi importante os sujeitos apresentarem aquilo que sentiam. Os seus sentimentos foram expressos em forma de gestos e fala nesse momento. Então, foi possível captar todos esses momentos daquilo que eles sentiam, e apesar de alguns momentos, alguns sujeitos não conseguiam se expressar aquilo que acontecia nas salas de aula ou naquele espaço escolar, mas a partir do teatro ou da teatralização, foi possível enxergar aqueles momentos, aquilo que acontecia com eles, momentos de opressão, como que os professores se comportavam com eles, o desrespeito ao homem. Então, esses momentos foram vivenciados nesse momento de teatralização, que serviu também como uma forma de descontrair os sujeitos. No momento 2, designado por leitura de mundo, serviu de anúncio e denúncia. Os sujeitos falavam aquilo que sentiam, aquilo que viviam naquele momento, as suas vivências, o seu dia a dia. Então, foi um momento muito importante em que os sujeitos se expressaram livremente aquilo que sentiam. Ora, no terceiro momento, designado por identificação do tema de gerador, essas palavras impulsionaram o debate no círculo de cultura, onde, nesse círculo de cultura, tínhamos nossa categoria ação, reflexão, ação. Se nós formos observar, buscamos aqui alguns anúncios dos sujeitos, alguns depoimentos de alguns sujeitos. É de referir que, nesta pesquisa, nós usamos e aplicamos alguns nomes fictícios, ser menos, opressor, oprimido, humanidade, como uma forma de valorizar as obras de Paulo Freire. Então, para nós, como uma forma de valorizar as obras de Paulo Freire, nós atribuímos estes nomes que se destacam nas obras de Paulo Freire, na pedagogia, no livro designado Pedagogia da Autonomia, Pedagogia de Oprimido, Pedagogia da Esperança e muitos outros livros de Paulo Freire. Então, nós, para identificarmos e valorizar mais a obra de Paulo Freire, fomos buscar estes nomes e atribuímos aos sujeitos. Como pode observar também, o ser menos, refere aqui, a atitude do professor é transmitir conhecimento. Estudamos para fazer prova. Alguns professores não nos deixam expor ou colocar as nossas ideias. Então, isso, de certa forma, mostra que nesse sujeito, o depoimento desse sujeito não se apresenta lá, não temos essa categoria patente, não temos essa categoria patente nesse discurso, não tem nenhuma ação-reflexão, mas sim os professores, os alunos memorizam a matéria para a prova. Então ainda existe aqui um ensino mecânico, uma pedagogia, uma educação mecânica, que o aluno só memoriza o conteúdo
para fazer a prova. Ousadia. Imaginemos um professor que vem na sala de aula com aspecto de intimidação dominante que imobiliza o aluno. Então, o professor, considerando como dono de conhecimento, ele se acha superior, né? Ele se acha superior, o dono do conhecimento, detentor do conhecimento, e o aluno é visto aqui nesta fase como um indivíduo passivo, né? Que só recebe a informação. Então, neste contexto, não se identificou aqui, nesse depoimento da ousadia, a categoria de ação, reflexão, ação, porque, de certa forma, o professor se considera como o dono do conhecimento, detentor do conhecimento. Então, não podemos dizer que existe uma ação, reflexão, ação neste depoimento de ousadia. No quarto momento, designado por síntese do conhecimento construído e definição de estratégias, os sujeitos começaram a desenhar suas estratégias, começaram a despertar aquilo que acontecia com eles, que muitas das vezes, quando dialogávamos no círculo de cultura, eles diziam que era a primeira vez a ter uma forma de conversar ou dialogar livremente, porque nunca tiveram essa oportunidade de conversar com os professores. Então, aquele momento era um momento ímpar para eles. Então, nesse sentido, o oprimido, para o oprimido, é preciso nos organizarmos de modo a enfrentarmos essas atrocidades cometidas na sala de aula. Sabemos de antemão que não é fácil, mas pode ser possível. Então, é um despertar, é uma esperança que os alunos começam a ter aqui, a partir daquele diálogo que a gente teve naquele debate, naquele círculo de cultura. Eles começaram a entender ou a perceber aquela realidade, aquela situação que acontecia com ele, era uma realidade que não correspondia para o desenvolvimento do indivíduo, de um aluno, porque o aluno, de certa forma, deve construir o seu próprio conhecimento. Nesse sentido de opressão, o aluno torna difícil construir o seu próprio conhecimento. Então, era preciso se organizar para enfrentar aquelas atrocidades que aconteciam com eles. Enquanto para ser humanos, para ele, precisamos nos preparar psicologicamente, porque são unidos e comunicam-se entre eles. É muito difícil, de certa forma, o opressor libertar o oprimido. Então, eles estão conscientes que não vai ser fácil, mas será possível eles mudarem esse cenário. Nesse sentido, compreendemos que a consciência como fase importante da libertação. Então, começa aqui a fase da conscientização do próprio aluno, do próprio sujeito, pois a liberdade não é uma doação, é um ato de luta, conquista de homens e mulheres com objetivo comum. Então, é preciso todos se organizarem para lutar para um objetivo comum, para se libertar da situação pelo qual eles se encontravam. Então, parte daqui o princípio de conscientização dos homens. Essas ideias todas nós chamamos o Ibert. Para ele, ação, reflexão, ação é praxe, é elaboração coletiva, num grupo das práticas vividas no cotidiano, que pressupõe o coletivo. Então, aqui o Ibert fortalece essa ideia de sujeitos, que é preciso uma colaboração, é preciso se unir. Só em conjunto, em grupo, é que as pessoas podem se libertar. Né? As ideias só tornam-se praxe quando eles se organizam, se mobilizam para o enfrentamento das situações pelo qual viviam. Ainda Freire, né, para ele, a consciência do mundo é a consciência de si, crescer juntos em razão direta. Uma é luz interior da outra, uma compreendida com a outra. É preciso perceber ou valorizar as ideias de cada um, porque todos nós somos importantes para um único fim, para um único objetivo. Noutra situação, o Gadot,
prioriza o diálogo, o respeito, o amor como ato de criação e recriação. Porque não há como nos libertarmos dessas situações sem o diálogo. Né? O diálogo e o amor, né, é que nos une, né? E serve como um ato de criação. Então, isso em síntese, podemos dizer que as ideias, os sonhos, os desejos, as curiosidades, os sentimentos, as experiências pessoais dos alunos são depositados neles. O professor deposita o conteúdo, deposita as informações no aluno, sem nenhuma reflexão crítica. Esta é uma situação que nós vivemos em Moçambique. Por outro lado... Lázaro, só desculpa te atrapalhar, é que eu fui informada agora pela questão técnica que a gente só pode ficar até 16h40, pela a quantidade de horas do canal. Aí eu queria pedir para você ir um pouquinho mais rápido, porque senão fecha tudo e a gente nem fica com a gravação, tá certo? Desculpa te atrapalhar, mas está ótimo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso falar sem os slides. Tá certo, mas eu vou sair, então, tá? Mas eu continuo passando, é só para... Dei um tempinho aqui, eu vou passando, é só para... Daqui a pouco eu entro de novo, tá? Vou recordar, professor. Obrigada. Obrigada. Enquanto a formação inicial do professor na perspectiva de respeito à autonomia do educando, também aplicou-se esse método, que foi o segundo ciclo de cultura. Nesse segundo ciclo de cultura também usamos os 4 momentos do ciclo de cultura, em que esse momento foi designado de acolhimento e boas-vindas. E os sujeitos identificaram 4 palavras. Identificaram várias palavras, dos quais nós elegemos 4. Intolerante, autoritário, arrogante, impaciente. Então, essas palavras foram transformadas em forma de teatralização. No segundo momento também, que foi designado de leitura do mundo, serviu de anúncio e denúncia dos sujeitos. Eles falavam sobre aquilo que acontecia com eles em relação ao respeito à autonomia do educando. No terceiro momento, designado por identificação do tema gerador, praxe diz-nos o seguinte: o professor ou a professora inibe o conhecimento do aluno. O que você quer falar não tem interesse, pode sentar. Ele nos traz uma das passagens da fala do sujeito, do professor. Então, neste contexto, silenciar a voz do povo, ao silenciar a voz do povo, automaticamente, no meu ponto de vista, não se identifica nenhuma autonomia do aluno nesta perspectiva. Humanidade. Para a humanidade, existem professores ou professoras que excluem o aluno. Ao excluir o aluno também, não existe aqui não existe autonomia do aluno, porque o aluno é excluído neste processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, indignação. O professor, além de crucificar o aluno, diz para calar a boca. Então, a voz do povo também é silenciada pelo professor. Então, isto implica que não existe autonomia no processo de ensino-aprendizagem ou no processo de formação de professores de Moçambique, no que diz respeito à autonomia. A voz do povo, a voz do aluno é silenciada. No quarto momento, na mesma sequência definida anteriormente, síntese do conhecimento construído, indignação, não podemos esperar do governo, não podemos lutar para a mudança da atitude. Então, existe aqui um reconhecimento que não se pode esperar do governo, mas sim os próprios alunos começam a se organizar para enfrentar essa situação que acontece com eles. Boniteza, fazer o estudo da consciência pessoal, ou mesmo criarmos um grupo muito forte para enfrentarmos essa situação desgastante que vivemos. Então, existe aqui um reconhecimento da existência dessa atrocidade, desses problemas, de desrespeito ao homem. Então, era preciso organizar para o enfrentamento dessas situações.
Essas ideias todas são defendidas pelo Gadot, né? Porque a escola é um lugar cheio de vida, onde se cria as relações humanas e representações sociais. Então, a desumanização ou práticas acríticas, desumanas acríticas, não pode acontecer num processo de formação de professores, ou num processo de toda a formação, seja do ensino primário ou fundamental ou ensino médio. Esta situação de desumanização, ela não pode acontecer. Freire ainda diz que o respeito à autonomia do educando, apesar de todas as contradições, exige um preparo científico. Então, é neste processo que eu me refiro aqui, que o respeito à autonomia do aluno não é um favor, né? Não é um favor. Todo homem deve se respeitar um com o outro. Sendo assim, é um princípio ético que todo professor tem que respeitar os seus alunos. Nesse sentido, é preciso superar esse caráter passivo e antidialógico para o ativo. Então, o aluno tem que passar desse processo do passivo para ativo, para a construção do seu próprio conhecimento. Lázaro, eu vou precisar pedir para você concluir. Eu vi que tinha muitos slides. A gente faz um momento, né? Porque hoje realmente a tempestade, né, tumultuou, mas tá tranquilo, a gente tá compreendendo direitinho, mas tem essa questão do horário pelo próprio canal, sabe? Aí a gente vai... eu vou pedir só para você concluir, que a gente vem com a Ana, para a gente se despedir. E a gente faz um outro momento com você, tá certo? Já fica o convite aqui para você, fazer com mais tranquilidade. Eu acho que de manhã, não é? Melhor, porque aí o horário daí, né? Não vai ser de noite. Tá bom? Isso. Tá certo. Como considerações finais, eu tenho a dizer aqui que toda essa pesquisa, os resultados serviram de denúncia e anúncio dos sujeitos, da realidade concreta sobre o tipo de educação e a qualidade dos professores existentes em Moçambique. Então, nós mostramos aqui aquilo que tem acontecido em Moçambique e que, de certa forma, as teatralizações que aconteceram durante o ciclo de cultura mostram cenas que afastam da humanização do sujeito, porque foram cenas agressivas, excludentes, desrespeitosas, acríticas. Então, pode-se inferir, de certa forma, que ainda persiste em Moçambique uma educação bancária, em que parte do pressuposto que o estudante ou o aluno nada sabe, o professor é quem sabe e é o dono do conhecimento. E, por fim, o resultado desta pesquisa permitirá concluir que as ações sociais que devem se colocar à luz da educação dialógica, transformadora da formação inicial do professor de Moçambique, não foram manifestas de forma latente. Consideramos, no entanto, que é preciso que a formação do professor de Moçambique estabeleça a reflexão crítica sobre a realidade, permitindo o cumprimento da inserção social de todos. Isto queremos mostrar que é preciso um esforço de todos intervenindo no processo de ensino-aprendizagem, seja o governo de Moçambique, seja os professores, sejam os pesquisadores em educação, e assim como os próprios alunos precisam se integrar neste todo processo para a construção de uma educação de qualidade para as próximas décadas e os próximos anos. Espero por vós em Moçambique, para nos ajudar também a estabelecermos esta relação com os outros professores cá em Moçambique. Muito obrigado. Obrigada, Lázaro. Obrigada, Ana. Parabéns para os dois, para os orientadores, Fátima Gomes, Débora. A gente vai encerrando, né, Ávila, porque o canal, né, tem esse detalhe. Então, agradecemos a todos e a todas que participaram. Né? Não esqueçam de colocar a frequência e a gente envia por certificação em breve, né? Bem, era isso. Gratidão, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.